Olá, hoje vamos dar uma olhada mais a fundo num assunto que deu bastante o que falar aí no mundo dos vestibulares. Foi a prova recente da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein para entrar em 2026. Aconteceu no último domingo, dia 12 de outubro, né? E olha, além das questões de múltipla escolha e das discursivas, o que pegou mesmo, o que gerou discussão, foi o tema da redação. E que tema, hein? Nossa, colocou a turma para pensar de verdade. Exatamente. A proposta foi essa aqui, ó. IA e recursos hídricos, entre a sustentabilidade e o consumo excessivo. Já de cara, chama atenção essa dualidade, não acha? Totalmente. A inteligência artificial, né? Essa ferramenta que a gente ouve falar que vai mudar tudo. E aí colocam ela como, bom, podendo ajudar o planeta, mas ao mesmo tempo sendo uma grande consumidora de água, um recurso vital. Ok, vamos tentar desembrulhar isso. Olha, sem dúvida nenhuma. É uma proposta que, assim, pega uma das tensões mais críticas do nosso tempo, sabe? Sim, De um lado, esse potencial gigantesco da IA para otimizar, para gerar eficiência, até para nos ajudar com desafios ambientais mesmo. uhum, E do outro lado, bom, o custo ambiental, que muitas vezes a gente nem vê, né? uhum. Que está ligado ao funcionamento dessa mesma tecnologia. E escolher esse tema para um vestibular da área da saúde, isso é muito significativo. É. Como assim? Qual que é a conexão direta que você vê para a saúde? Bom, pensa assim, o profissional de saúde hoje, ele precisa ter uma visão muito mais ampla, mais sistêmica. Não dá mais para olhar só para o corpo humano isolado, entende? Entendo. Tem que entender como o ambiente, o social, a tecnologia, como tudo isso bate na saúde das pessoas, da comunidade. A questão da água potável, por exemplo, é básica para a saúde pública, né? Claro. E as tecnologias que a gente usa, como a IA, elas têm consequências que vão muito além do uso inicial delas. Escolher um tema desses mostra que a faculdade quer formar gente com essa cabeça mais aberta, sabe? Capaz de pensar criticamente no impacto das novidades para o bem-estar das pessoas e do planeta. Faz sentido. Então não é só saber sobre IA ou só sobre água. É conseguir ligar os pontos, pensar nas consequências disso tudo. Precisamente. E o fascinante aqui é como a banca meio que obriga o candidato a sair daquela visão simplista, sabe? Não é para ser a favor ou contra a IA. Não é preto no branco. Não mesmo. O desafio é analisar essa relação que é complexa. Reconhecer o lado bom para a sustentabilidade, como a IA pode ajudar a gerenciar melhor as bacias, prever seca, otimizar o uso de água na agricultura. Tanta coisa. Sim, tem muita aplicação promissora aí, né? Algoritmos que podem achar vazamento em redes de distribuição, sistemas que ajustam irrigação quase planta por planta, usando dado de clima, de solo. Exato. Modelos de clima mais precisos, o potencial para economizar água, para gerenciar melhor com a ajuda da tecnologia, ele existe mesmo. Esse seria o lado da sustentabilidade do tema. Isso. Esse é um lado. Mas aí vem o outro prato da balança. O consumo excessivo. A infraestrutura que roda a IA, né, especialmente aqueles data centers gigantescos onde os modelos são treinados, onde tudo opera, eles precisam de uma quantidade absurda de energia e, para o nosso tema aqui, de água. Muita água. Para que exatamente? Principalmente para resfriar os servidores. Eles esquentam demais processando aquele volume todo de dados. Olha só que contradição. Para a gente criar ferramentas que podem ajudar a economizar água numa ponta, a gente gasta uma quantidade enorme de água na outra ponta só para manter a infraestrutura funcionando. É quase isso. É tipo ter um super ajudante em casa que organiza tudo, evita desperdício, mas para funcionar ele bebe toda a água da caixa d'água. A analogia é perfeita. É exatamente essa tensão que o pessoal teve que explorar na redação. E não era só descrever os dois lados, né? Tinha que argumentar. Tinha que articular um argumento, defender um ponto de vista, talvez propor um jeito de equilibrar as coisas ou analisar qual lado pesa mais. Era um convite para pensar fundo sobre que tipo de desenvolvimento tecnológico a gente está buscando. E claro, eles tiveram os textos de apoio, né? 4 textos, incluindo uma imagem, para ajudar a construir a argumentação ali no formato dissertativo-argumentativo. Isso me faz pensar em como se preparar para um vestibular desse nível. Porque encarar um tema atual assim e complexo, não adianta só decorar a coisa, né? Exige ler, mas conseguir conectar informações de áreas diferentes, ter um repertório bom.
Sem dúvida alguma. E essa necessidade de preparo amplo, mais crítico, ela é constante. Temas que misturam tecnologia, ambiente e ética, impacto social, estão aparecendo cada vez mais. Mostra como é importante ficar atualizado e saber analisar as coisas criticamente. E falando em preparo robusto para desafios como esse, né? Para quem está nessa batalha aí, buscando ferramenta para construir esse repertório, para treinar para a prova complexa, olha, vale a pena conhecer o que tem de melhor por aí. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Com certeza. Ter acesso a um material direcionado, assim, de qualidade, faz toda a diferença para encarar um tema que mistura tudo, como esse da IA e da água. Faz mesmo. E essa preparação ampla que você falou, ela se liga direto com o que a gente estava comentando sobre o perfil que a instituição busca. Se a gente olhar o quadro geral, a importância desse tema do Einstein vai além do vestibular em si. Como assim? A gente está vivendo uma era de digitalização total, né? A IA está entrando em tudo. Ao mesmo tempo, a crise da água é uma realidade cada vez mais preocupante no mundo todo. Colocar essas duas coisas frente a frente ou em conflito, na redação, é um chamado à responsabilidade, sabe? Responsabilidade. De quem desenvolve a tecnologia. De quem usa, Do governo. de todo mundo, né? Como sociedade, mas talvez especialmente de quem vai estar na linha de frente, como os futuros profissionais da saúde. Eles vão ter que lidar com as consequências dessas escolhas tecnológicas na saúde das pessoas. Pensa no impacto da poluição para gerar energia para os data centers ou nos conflitos por água que podem piorar. Nossa, é verdade. Isso levanta uma questão fundamental que provavelmente foi o centro das melhores redações. Como a gente pode direcionar a inovação tecnológica para ela ser de fato sustentável? Como colocar os custos ambientais, os custos sociais, na conta desde o começo e não só depois que o problema aparece? É a pergunta de 1 milhão, né? E a avaliação, imagino, não queria uma resposta única, certa, mas sim ver se o candidato conseguia navegar nessa complexidade, construir um argumento sólido, mostrar que pensou criticamente sobre o assunto. Exatamente, a habilidade de analisar vários lados, pesar prós e contras, ligar causa e efeito e conseguir comunicar isso de um jeito claro, organizado, são habilidades-chave não só para a redação, mas para a formação e para a carreira depois. E essa busca por habilidades que vão além do técnico fica clara também quando a gente olha para a estrutura toda do processo seletivo do Einstein, né? Não é só a prova escrita. Não mesmo. O cronograma é puxado e tem várias etapas. As inscrições fecharam lá em setembro de 2025. A prova objetiva e discursiva com essa redação aí foi agora, 12 de outubro. Mas não acabou. Quem passar ainda tem uma etapa bem importante pela frente. As múltiplas mini-entrevistas, as MMEs, né? Marcadas para 7 de dezembro de 2025. Isso, as MMEs. Elas são outra peça-chave nesse quebra-cabeça para selecionar os futuros profissionais. São tipo umas pequenas estações de entrevista, sabe? Com cenários diferentes, avaliadores diferentes, feitas para medir competências que não são só de conhecimento. Que tipo de competências seriam essas? Habilidades tipo comunicação, empatia, raciocínio ético, saber trabalhar em equipe, tomar decisão em situação difícil, se conhecer. Ou seja, coisas essenciais para um bom profissional de saúde, mas que são difíceis de pegar só com prova no papel. Ter as MME reforça essa ideia de que formar um médico, um enfermeiro, enfim, vai muito além de dominar a técnica. Faz todo sentido. O tema da redação desafia o pensamento crítico sobre um problemão socioambiental. E as MMEs avaliam o lado mais humano, ético. Parece um processo seletivo desenhado para achar gente com jogo de cintura para lidar com a complexidade do mundo real. Exatamente. E o ritmo também é algo a se notar, né? Prova em outubro, MMEs em dezembro, resultado sai logo depois, 2 de dezembro para a maioria dos cursos, 17 de dezembro para a medicina e a matrícula já vem na sequência. É um cronograma apertado, exige muito do estudante, mas talvez reflita a própria dinâmica da área da saúde. Ufa, realmente intenso.
olhando o pacote completo, fica claro que a instituição não quer só quem tira as melhores notas, mas quem mostra um conjunto mais amplo de capacidades intelectuais, sociais, éticas. É uma visão mais holística para a seleção, né? Que entende que formar um bom profissional de saúde envolve cultivar tanto a cabeça quanto o caráter. O tema da redação sobre ar e água, nesse contexto todo, ele não foi um ponto fora da curva. Pelo contrário, ele está totalmente alinhado com essa filosofia. Exige do candidato justamente esse tipo de reflexão crítica, conectada, que se espera dele na faculdade e na carreira. Então, para a gente amarrar aqui o que tudo isso significa, se a gente pudesse resumir a essência do que a gente conversou, eu diria que a escolha desse tema de redação do Einstein 2026 foi muito estratégica, muito reveladora. Ao colocar o foco nessa tensão entre IA e água, a faculdade não só lançou um desafio intelectual importante, mas também sinalizou quanto valoriza formar profissionais que estão ligados nos dilemas éticos e socioambientais da tecnologia hoje em dia. Perfeita a colocação. É um retrato em miniatura dos grandes debates que a gente precisa ter sobre como guiar a inovação para um futuro mais justo, mais sustentável. A mensagem ali nas entrelinhas é: o avanço da tecnologia não pode ser uma coisa isolada, sabe? Desconectada das consequências para o ambiente e para a sociedade. A gente precisa pensar no custo total da inovação. E essa é uma reflexão que vale não só para quem está prestando vestibular ou é da área da saúde, né? Vale para todo mundo que vive nesse planeta cada vez mais tecnológico e, ao mesmo tempo, com os recursos naturais no limite. Ficar atento a essas conexões complicadas é fundamental para a gente navegar o presente e tentar construir um futuro melhor. Sem dúvida. E talvez, sabe, como um ponto final para deixar essa reflexão continuar aí com quem está ouvindo, a gente pode até ir um pouco além da questão da água. O consumo de água pela IA é um custo ambiental sério, a gente viu, Sim. mas talvez seja só a ponta do iceberg. Que outros custos escondidos da inteligência artificial, custo de energia, de extração de material para o hardware, custo social da automação do trabalho, custo ético dos vieses da privacidade, até custo geopolítico nessa briga por tecnologia, que outros custos a gente precisa começar a discutir mais abertamente. Ótima provocação. Que perguntas difíceis, mas que a gente precisa fazer para garantir que a IA, com todo esse potencial incrível que ela tem, seja desenvolvida e usada de um jeito que realmente ajude todo mundo, com equidade, com sustentabilidade no longo prazo. E não que acabe piorando as desigualdades ou criando novas crises. Fica essa questão no ar, né? Um convite para a gente continuar cavando essas camadas complexas da revolução tecnológica que a gente está vivendo.